você. É verdade. Aí, quando a porta se fechou, que os prudentes entraram, as loucas, de última hora, foram se preparar de última hora. Por isso que eu digo que isso é antibíblico. O cara dizer assim, se preparem porque Jesus está voltando, e se prepararam de última hora e ficaram. Quando eles chegaram, disseram assim, Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta, Senhor. E o Senhor disse assim, apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Senhor virá. Não sabeis o dia e nem a hora. Se tiver de pedir perdão, peça perdão hoje. Amém. Se tiver de jejuar, jejue hoje. Amém. Ore hoje. Amém. Leia a Bíblia hoje. Não deixe para amanhã não, porque o arrebatamento da igreja pode acontecer hoje. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Aleluia! A qualquer momento pode acontecer, meu irmão. E se você não estiver preparado, você vai ficar do lado de fora para a grande tribulação. Se você acha que é difícil agora, a gente não é nem perseguido como nossos irmãos é. Se você acha que é difícil por causa do copo de cerveja, né? Por causa dos prazeres do mundo, imagina para quem ficar na grande tribulação. Desse jeito. Aleluia! E Lucas vai dizer assim, que estarão dois no canto, um será levado e o outro será deixado. Estarão dois numa cama, um será levado e o outro será deixado. Pega isso, meu irmão. Fala de um casal. A promessa é que os dois sejam arrebatados. Mas aqui está falando que estarão dois dentro de uma cama. Um será levado e o outro será deixado. Por que isso pode acontecer? Porque um busca e o outro vive uma vida ímpia, com mágoa no coração. Um será levado e o outro será deixado. Estarão dois trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Imagina você trabalhando na sua empresa, do lado, trabalhando, daqui a pouco a irmãzinha, o irmãozinho, e o cara ficando, oxi, cadê a irmã? Sumiu. Vai acontecer assim, desse mesmo jeito, meu irmão. Desse mesmo jeito. Desperta do que dorme. Levanta dentre os mortos. Cristo vai te iluminar. Aleluia! As crianças que já estão na idade da razão, que não aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, vão ficar. Essas crianças hoje que já matam outras crianças, irmão. Aleluia! Aleluia. Acorda, meu irmão. Será num abrir e fechar de olhos, como um relâmpago. Ninguém sabe o dia nem a hora. Somente aqueles que estiverem com seus nomes escritos no livro da vida é que vão ouvir a trombeta de Deus. Somente eles. Aleluia! Aleluia! Como eu sei, Felipe, que estou preparado para o arrebatamento da igreja, sendo cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas se encham com salmos, hinos e cantos espirituais. A palavra ser cheio no original grego quer dizer repetidas vezes. Não é o ser cheio hoje e vazio amanhã. É o ser cheio segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e ser arrebatado. Amém. Foi ordenado pelo apóstolo Paulo que a igreja de Éfeso se enchesse do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias, meu irmão. Igreja cheia que vai ser arrebatada. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele pregou o Evangelho para o Sinédrio. E a Bíblia fala que ele se ajoelha e o céu se abre e Jesus aparece em pé à direita do Pai para receber Estevão no céu. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia! Se encha do Espírito Santo todos os dias, né? Amém. Os dias são maus. Amém. Jesus está falando. Arrependei-vos. Amém. Se encha do Espírito Santo. Aleluia.
Porque Jesus está voltando, meu irmão. Muitos pregadores não pregam essa palavra não. Sabe por quê? Causa tristeza da igreja. Mas sabe por que essa tristeza é bom? Que causa arrependimento. O melhor culto que você sai daqui é o culto que você sai triste com você mesmo. O melhor culto que eu saio daqui é o culto que eu saio triste comigo mesmo, por causa da palavra que é boa. Jesus estava pregando uma palavra em um certo lugar e Pedro disse: Senhor, dura esse discurso. Quem vai suportar essa palavra? Aí Jesus disse assim para Pedro: quer ir embora também com ele não, Pedro? Aí Pedro disse: para onde eu irei, Senhor? E só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Acorde, meu irmão. Espere. Espere. Eu fiz um texto, Deus está me usando do jeito dele. Eu sendo inspirado pelo Espírito Santo. Acorda, acorda. O que vai me manter salvo não é o que eu faço aqui, não. É o que eu faço depois que o culto acaba, onde ninguém vê. Eu tenho que congregar, eu tenho que fazer a obra do Senhor. Mas o que vai me manter salvo é o que eu faço depois que o culto acaba. Cuidado, meu irmão. Para o arrebatamento da igreja acontecer e você ficar. Aleluia. Você, eu também, incluído, porque é uma espada afiada de dois gumes. Todos aqueles que ministram aqui, eles cortam o seu coração e também cortam o coração dele. Aleluia. 2, não salva. Prega muito, não salva. Profetizar, não salva. O que salva é os frutos do Espírito: amor, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, longanimidade. Isso é um dom que Deus me deu para pregar, meu irmão. Salva quem me ouve, mas muitas vezes não vai sobrar quem prega. Tem que ter vida diante de Deus, meu irmão. O mínimo que o pregador ele tem que subir a pregar a palavra, ele tem que pregar a verdade. Não paliativa, não palavra superficial. Ah, prega muito, ah, canta muito. E a vida é um secreto. E a vida é onde ninguém vê. E aí? Aleluia. Desperta, meu irmão. Acorda. Hoje é um culto de despertamento, meu irmão. Desperta tu que dormes. Coloca o joelho no chão, vai orar. Como eu sei, Felipe, que estou preparado para o arrebatamento da igreja. Quando a minha expectativa de vida maior estiver nas coisas celestiais e não nas coisas desse mundo, meu irmão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a minha esperança em Cristo se limita apenas nas coisas desse mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vou repetir novamente. Se a minha esperança em Cristo se limita apenas nas coisas desse mundo, somos as pessoas mais miseráveis de todos os homens. Eu creio, meu irmão, que Deus dá uma casa legal. Eu creio que Deus abre uma porta de excelência. Eu creio, meu irmão, na prosperidade bíblica que vai vir nos últimos dias. Eu creio na prosperidade, meu irmão. Mas se a minha expectativa maior se limita apenas nas coisas desse mundo, somos as pessoas mais infelizes de todos os homens, meu irmão. Sabe onde está a nossa maior expectativa? Nas coisas celestiais, meu irmão. Efésios capítulo 2, se eu não me engano, 1 Timóteo. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então a nossa maior expectativa de vida tem que ser nas coisas celestiais e não nas coisas desse mundo, meu irmão. Aleluia! Creia que você vai comprar uma casa, creia que você vai comprar um carro, creia que você vai ser um sucesso. Mas se a sua expectativa maior for só apenas nisso, acabou-se. Nós somos as pessoas mais miseráveis de todos os homens. Aleluia! Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns da igreja se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmos com muitas dores por causa do amor ao dinheiro, meu irmão. Aleluia! Nós
temos a nossa maior expectativa tem que ser no alto, no céu, meu irmão. Como eu sei, Felipe, que estou preparado para o arrebatamento da igreja, olhando para mim mesmo. Lucas capítulo 21. Olhai-vos para vós mesmos, para que o vosso coração não sobrecarregue de libertinagem, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso naquele dia, porque virá como um laço sobre todos os habitantes da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ouvidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. A grande tribulação, meu irmão, está diante de Deus, de pé, diante do Pai, para receber o Pai nas alturas. Aleluia! Olhando para mim mesmo, para que o meu coração, mente, de vontade e sentimentos não sobrecarregue de orgias, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, para que as coisas dessa vida não tirem o foco de mim, que é Cristo. Aleluia! Não tire o foco, meu irmão. Aleluia! Porque ele virá com um laço. A ideia do laço que Jesus está falando é um laço que um animal entra dentro de uma armadilha e ele não sabe que é uma armadilha e ela se fecha rapidamente. Os que estão de dentro, que é a igreja, vai ser levada. O que está do lado de fora vai ficar para a grande tribulação. Aleluia! Aleluia! Você quer subir ou você quer ficar para a grande tribulação? As pessoas vão querer se matar e não vão conseguir, meu irmão. Desperta, meu irmão. Tudo isso aqui é passageiro, meu irmão. Nós estamos aqui de passagem. Amém. Aleluia! Isso é passageiro, meu irmão. O que tem lá no alto é muito melhor. Mas para a gente subir lá, a gente vai ter que renunciar aqui. Vai ter que deixar as coisas daqui, meu irmão. Aleluia! Senão não vai subir, não vai ficar. Aleluia! Desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos. Cristo vai te iluminar, meu irmão. A nossa maior expectativa deve ser nas coisas celestiais, não nas coisas desse mundo, meu irmão. Aleluia! Como eu sei, Felipe, que estou preparado para o arrebatamento da igreja, tendo uma vida de santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Sejam santos em toda forma de viver. O que é uma vida santa, Felipe? É eu estar afastado do pecado e perto de Deus. Vida santa é eu estar afastado da corrupção do mundo, estar próximo do trono da graça. Você quer ser arrebatado? Tenha uma vida santa. Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão do Senhor, que apresente os vossos corpos em um sacrifício vivo e santo, que isso é agradável ao Senhor, o vosso culto racional. Meu irmão, o nosso maior prazer, como servos e servas do Senhor, é apresentar os nossos corpos em um sacrifício vivo e santo, como morto para o pecado e como templo e morada do Espírito Santo. Aleluia! Apresentando ao Senhor todos os dias o nosso culto racional. O que é um culto racional, Felipe? É uma adoração sincera, não é de todo jeito, com amor e com entendimento das Escrituras. Aleluia! 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 Se a gente quiser ser arrebatado naquele dia, temos que viver uma vida santa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Como é que eu sei, Felipe, que estou preparado para o arrebatamento da igreja? Tenha uma vida de oração, meu irmão. Mateus capítulo 6. Mas tu, quando orar, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente.
Entra dentro do teu quarto. Fala com o teu pai em secreto. Começa a orar em línguas. Começa a interceder. Começa a se encher do Espírito. Tem muita gente lá fora. Muita gente lá fora, meu irmão. Sabe por que muitas pessoas ficam lá fora e não escutam a mensagem? Porque não suporta essa doutrina muitas vezes, meu irmão. Eu não vim aqui, se me colocar para escalar, para ser escalado, eu nunca vou trazer uma palavra que lhe agrade, nunca. Porque se eu trouxer uma palavra aqui para agradar você, eu não seria servo de Cristo, meu irmão. Biblicamente falando. Aleluia. Biblicamente falando. Aleluia. Ore, meu irmão, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o nome dele enquanto ele está perto. Invoque o nome dele enquanto ele está perto. Porque chegará um tempo que não vai haver mais tempo, meu irmão. Não vai haver mais tempo. Não vai haver mais tempo. O portal do tempo da graça vai se fechar. Quando a arca foi fechada, meu irmão, quem estava do lado de fora não podia mais entrar. Porque a arca se fechou. Assim acontecerá no arrebatamento da igreja. Quem estiver do lado de fora vai dizer: Senhor, abre-nos a porta. E ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, que eu não conheço você. É o versículo mais triste da Bíblia, se assim eu posso me expressar. É você estar na igreja todos os dias, vindo, sentando no banco da igreja, mas com a vida toda troncha. E o arrebatamento da igreja acontecer, e você disser assim: pare, abre a porta, e ele disser assim: apartai-vos de mim. Eu não conheço você, eu não tive intimidade com você. Esse é o versículo mais aterrorizante da Bíblia. Sansão, quando Sansão ele adulterou, quando ele se prostituiu com Dalila, sabe o que aconteceu com ele? Ele disse: eu vou vencer mais uma vez. Mas não sabia Sansão que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Sabe quem é que vai nos levar naquele grande dia? Somente aqueles que estão selados, irmão. Somente aqueles que têm o Espírito Santo é que vão ser translatados e levados pelo Espírito Santo até as nuvens. Somente aqueles. Os que não tiverem, aqueles que não aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, vai ficar para a grande tribulação. Aleluia! Ainda há tempo, ainda há esperança. Eu tenho o costume de dizer lá na minha empresa lá que tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. A galera muitas vezes zomba. Os clientes não pegam junto comigo, entendeu? Mas os olhos do Senhor estão ativos. E eu falo assim: que Deus lhe dê outra rica oportunidade. Sabe por quê, meu irmão? Que Deus nos conceda outra rica oportunidade de saúde. Porque existem pessoas que estão aí, ó, atletas, que pegaram câncer, meu irmão. Né? E acabou-se, meu irmão. Fatal. 3 dias morre. Entendeu? Muitas pessoas foram atravessar uma pista e morreram de acidente de carro. Outras dormiram e não se acordaram. Outras estão morrendo de infarto. Jogador de futebol, atletas, meu irmão. Coloca a mão no coração e cai duro no chão. Ataque fulminante. Irmão, temos que estar prontos. Amém. Guarda essa palavra, meu irmão. A palavra é dura. Não é uma palavra paliativa, não. É uma palavra dura. Guarda essa palavra no seu coração. Porque os dias são maus. Jejue, ore, busque, se encha do Espírito Santo. Amém. Porque chegará um tempo que não vai haver mais tempo. Verdade. Não vai haver mais tempo. Jesus ele sobe no Monte das Oliveiras, Mateus capítulo 23. E os seus discípulos ele se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E Jesus diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muito. Tem muitos falsos profetas aí,
Tem igreja até de homossexual já. Muitos falsos profetas têm se levantado nesses últimos dias. Haverá terremotos, nação contra nação, reino contra reino, mas isso é o princípio das dores. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se enfriará. Um dos sinais da volta de Jesus, sabe qual é? O amor, meu irmão. Vai se enfriar de quase todos, biblicamente falando. Mateus capítulo 23. O amor, meu irmão. Se hoje você pisar no pé de alguém, o cara já olha para você com aquele olhar, né? E hoje todo mundo luta, hoje todo mundo, né? Todo mundo está andando armado de faca. Pisou no chão, acabou. Essa pessoa já quer dar uma facada, quer dar um tiro. Isso mesmo. Ei, deixa eu te dizer, os dias são maus, né? Até para você sair de casa, ore antes de sair e agradeça quando você chegar. Porque muitos não chegaram em casa nessa hora, meu irmão. Muitos ficaram no meio do caminho. Então sabe aonde? No esquenta. Vai embora. Aí muitas vezes, eu já fiz isso. Muitas vezes eu ia com o carro. Muitas vezes eu ia para botar com o carro. Muitas vezes. Muitas vezes. Porque a nossa vida, meu irmão, é como uma neblina passageira, que aparece por um curto tempo e depois desaparece. Ninguém tem o poder aqui de saber o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Ninguém. A não ser que veja velho. Ninguém tem o poder. É muito curto, meu irmão. Muitas vezes está com a mágoa com a mãe, com o pai, com o irmão, não fala, aí a mãe pega e morre. O pai pega e morre. O irmão pega e morre. Aí sabe o que fica? O remorso. Porque muitas vezes é crente e não prega a palavra para a mãe para ele se arrepender. Porque a vida que ela está vivendo hoje, a vida que o pai está vivendo hoje, a vida que o irmão está vivendo hoje, se ele morrer hoje sem Cristo, se o teu avô, se o meu avô, se a minha avó morrer hoje sem Cristo, ele vai para o inferno, meu irmão. Jesus pregou mais sobre o inferno do que qualquer outro tema e o céu. E hoje os pregadores têm medo de pregar, porque as pessoas vão dizer assim: eu não vou mais, não vou mais nada. Sabe por que vai? Porque é o Espírito Santo que convence o homem da justiça. É o Espírito Santo que convence o homem. Pregue aquilo que Deus mandar você pregar. Pregue aquilo. Se você subiu aqui, se você deu uma oportunidade, não fique preso em sermão, não. Não fique preso em sermão, não. Deixe Deus falar o que Ele quer falar para a igreja. Não fique preso, não. Aleluia! Primeiro sinal: o amor de muitos se esfriará nos últimos dias. 1 Timóteo ele vai dizer assim: e nos últimos dias haverá dias difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, sem amor no coração, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo uma aparência de piedade, mas negando o seu poder. Desse se afasta. Segundo sinal é apostasia, meu irmão. Sabe o que significa apostasia? É o abandono da fé, a quebra de aliança, a separação entre o homem e Deus. Eu coloquei aqui 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E nos últimos dias alguns são da igreja apostatarão da fé, a obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E é isso que acontece, meu irmão. Tem pastores que saíram da igreja e hoje estão na macumba. Se eu for contar nos meus dedos, eu não consigo contar. Muitos que apostataram a fé, meu irmão, foram criados na igreja desde pequenos e hoje apostataram a fé, quebraram a aliança com Cristo. Um verdadeiro apóstolo não é aquele que se enfraqueceu na fé, não, meu irmão. Ele se enfraqueceu na fé, hoje está bebendo, hoje está fumando. Essa pessoa ainda tem chance de voltar, meu irmão, ao arrependimento. Mas o que não tem chance mais, o que não tem perdão mais, é o apóstolo, meu irmão, o verdadeiro apóstolo. É aquele que hoje estava na igreja e agora está numa macumba, fazendo macumba, falando da palavra de Deus, falando do Espírito Santo. Esse não tem perdão, não volta mais. Eu já vi muitos fracos na fé voltar,
ao arrependimento, mas uma aposta não. Uma coisa é eu cair na fé, outra coisa é eu cair na graça. Se o homem cair na graça, ele está acabado, ele não volta mais. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 6, ou é no capítulo 6, no versículo 4, ele vai dizer assim: aqueles que foram iluminados, provaram os dons celestiais de Deus e retrocederam, é impossível que ele volte ao arrependimento novamente. É impossível. Porque estão crucificando Cristo de novo e colocando ele à zombaria pública. É impossível. Uma pessoa, quando ela sai da presença de Deus, ela está crucificando Cristo de novo no altar e colocando ele à zombaria pública. Meu irmão, não crucifique o Senhor não, meu irmão. O Senhor fez por você não, meu irmão. Aleluia. Lembra como você era antes e como você é hoje. Lembra da comunhão que você tinha com o Espírito Santo. Lembra dos livramentos que Deus te deu. Crucifica ele não, meu irmão. Ele já foi crucificado. Ele já foi crucificado. Ele pagou um alto preço. Fica com a palavra. Não esconde espíritos enganadores e a doutrina de demônio não. Continua firme até o arrebatamento da igreja. Sabe qual é o outro sinal que está acontecendo na igreja? É a falta de fé. Lucas capítulo 18. Quando o Senhor Jesus voltar à terra, achará porventura fé na terra? A fé do povo está assim, pequenininha. Está vindo para a igreja pulso. Está sentado na igreja pulso. Isso é um dos sinais da volta de Jesus. A falta de fé. Por acaso, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará porventura fé na terra? Achará? Aleluia! Aleluia! Outro sinal. Daniel capítulo 12, o avanço da ciência. Deus disse a Daniel: Daniel, feche o livro dessa lei, porque muitos virão em meu nome, muitos irão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. O avanço da ciência, mas a gente já está vendo. E isso é um dos sinais da volta de Jesus. O avanço da ciência. Estão fazendo até robô. Quem já assistiu a novela de Apocalipse? Eu creio que vai ser daquele mesmo jeito. Os robôs vai vir com tudo. Aleluia! 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 E o último sinal está em Joel capítulo 2, versículo 28. E nos últimos dias, Deus enviará o seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. E sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu Espírito, naquele dia profetizarão. Irmão, parte dessa profecia de Joel se cumpriu no livro de Atos. Mas em partes vai se cumprir nos últimos dias. Deus vai derramar um poder sobrenatural sobre a igreja. Aleluia! Mas só vai cair sobre aqueles que estão disponíveis para receber. Aleluia! Aleluia! Peço para a igreja se colocar no pé de fogo. O grupo de louvor para vir. Atos capítulo 1. Versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Que diz: mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até o confim da terra.
Depois de ter dito essas coisas, Jesus foi levado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos, estando eles com os olhos fixos no céu. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado aos céus, ele voltará da mesma forma de como vocês ouviram subir. Aleluia! Então, se o arrebatamento da igreja acontecesse agora, você subia para participar da ceia do Senhor, das bordas do Cordeiro, onde Cristo vai servir a mesa, ou você ficaria para se encontrar com o anticristo na grande tribulação. Acorda, meu irmão. A igreja não pode esquecer que ela é a noiva, está à espera do noivo. Lembre da aliança que você fez com Cristo. Amém, meu irmão? Deus abençoe. A palavra não é do jeito que a gente quer, é do jeito que o Espírito Santo quer. A igreja é dele, é como ele quer, do jeito que ele quer. Trouxe várias mensagens aí de conforto durante esses dias, mas eu não posso suportar, a inspiração do Espírito Santo. Para encerrar, o meu filho, no ano de 2018, ele teve um sonho. E ele disse assim: pai, eu vi Jesus nos ares, pai. Aí eu disse: foi, Marcelo? Ele disse: foi, eu vi Jesus nos ares. E ele estava com os seus anjos no céu, pai. Eu disse: e aí, Marcelo? E o que aconteceu depois? Ele disse: eu, o senhor, mamãe e o Ian era levado até as alturas, pai. E o anjo do Senhor chegava perto do Senhor e dizia assim: olha para a tua tatuagem. E o anjo dizia assim: agora pisca. E eu piscava, olhava para a tatuagem e piscava, ela sumia, meu irmão. O texto que eu li aqui, que Paulo disse o quê? Que nós, no arrebatamento da igreja, será num abrir e fechar de olhos. Nós vamos ganhar um corpo incorruptível, meu irmão. Aí eu disse: e agora, Marcelo? Ele disse: pai, eu vi um trono bem grande, pai. Eu vi um monte de gente de branco, para cima e para baixo. E o anjo do Senhor, eu vi um anjo, eu vi leão, eu vi tigre, eu vi um monte de animal no céu, pai. E ele nos levava para uma casa, onde tinha um jarro cheio de água e o outro cheio de fruta. Então, para encerrar o texto aqui, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 19, Paulo vai dizer assim: consolai-vos essa palavra uns aos outros. Amém. Que Deus abençoe.